Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula da semana do analista de licitações. Nessa semana, eu vou te ensinar um método definitivo para você se tornar um analista de licitações master. E o método que eu vou te mostrar permite você ingressar no mercado como um analista de licitações, ou, se você já é analista de licitações, a impulsionar a sua carreira chegando à vaga de analista de licitações master, gerência ou diretoria em licitações, com um método fácil e de aplicação imediata. E hoje eu quero começar aqui, direto ao ponto, tá? A gente vai falar o seguinte: como ingressar no mercado, quanto que ganha um analista, o que faz um analista de licitação, né? Quais são as formas que ele entra no mercado, quais são as suas principais atribuições, as suas habilidades, a gente vai ver aqui, tá? Preciso de formação, preciso de ensino superior, isso é uma dúvida muito comum, né? Eu vou esclarecer para você quais são os primeiros passos que você vai dar para o início da sua jornada, qual é o caminho que você vai trilhar para ser um analista de licitações. Então, a gente vai falar de tudo isso aqui hoje, tá? Só que agora você está se perguntando, bom, quem que é essa mulher que está falando tudo isso aí para mim, né? Então, eu sou a professora Flávia Viana, eu sou advogada, especialista em licitações com 21 anos de atuação. Eu faço parte da empresa Viana e Consultores, né? Que é a primeira escola de formação de analista em licitações do Brasil. Ela foi fundada pelo meu pai, tá aqui meu pai, Mário Viana, em 1989. E nós formamos e certificamos mais de 21 mil analistas em licitações em todo o Brasil. Então, desde 2011, nós somos responsáveis pela certificação de todos os analistas da Dell Oficial Computadores. Por isso, nessa semana, eu vou te ensinar qual que é o passo a passo para você se tornar um analista de licitações. E, como eu disse, esse método aqui que eu vou te ensinar vai permitir que você ingresse no mercado como um analista de licitação. Ou, se você falar, mas professor, eu já sou analista, então esse método vai te ajudar a impulsionar, ele vai impulsionar a sua carreira para a vaga de analista de licitações master, gerência ou diretoria de licitações. É um método fácil e de aplicação imediata, tá? Só para você ter uma ideia, depois que eu comecei a utilizar os meus métodos, ajudando pessoas comuns a se tornarem analistas master de licitações e alavancarem suas carreiras até chegar à diretoria, eu pude acompanhar ao todo mais de 21 mil alunos que receberam a capacitação e a certificação oficial da Viana e Consultores. E o mais importante, pessoal, dando um salto desses em muito pouco tempo, sem precisar gastar uma fortuna fazendo pós-graduação, fazendo MBA. E o mais importante, em um momento de recessão econômica, onde não temos como investir 3, 4, 5 anos do nosso tempo, nós precisamos de uma tecnologia eficiente e imediata que gere resultados rápidos, com segurança. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Francis Cândido, eu sou advogado no interior paulista, na cidade de São José do Rio Preto. Sou pós-graduado em Direito Administrativo e cursando pós-graduação em Direito Público. Fiz o curso com a Viana Consultores e adorei o curso realmente é muito bom, muito didático. A linguagem do curso é muito tranquila, não precisa ser advogado para entender o conteúdo. Eu posso dizer que eu aprendi mais no curso da Viana do que numa pós-graduação em grandes faculdades. As aulas da doutora Flávia são fantásticas, ela conhece muito, sabe muito do que está falando e passa muita tranquilidade e de um jeito muito fácil, de muito fácil compreensão, tudo que ela fala, tudo que ela passa. Gostei muito também dos mapas mentais, dos fluxogramas passados no curso, que faz a gente entender, mas também ter um rascunho ali para quando nós precisarmos desse conteúdo de fácil localização, de fácil acesso no momento da prática, tá bom?
Obrigado a todos, um abraço. Mas apesar de eu conseguir resultados de sucesso como esses, aplicando as minhas técnicas simples de entender e possibilitando esse salto de conhecimento para você, é claro que as coisas nem sempre foram dessa forma. Então, olha só, eu comecei a trabalhar com licitações do zero. E eu tinha 14 anos na época, foi em 1999. E aí eu comecei a pensar, nossa, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir, né? É uma área que somente advogado muito bom consegue trabalhar. E realmente eu não compreendia, não conseguia entender a legislação, não conseguia aplicar na prática, eu tinha muitas dúvidas, tinha muito medo de errar também. Ficava totalmente frustrada e nem preciso falar que eu pensei em desistir da área várias vezes, né? Porque eu literalmente, então, fui pelo caminho mais difícil. Já que eu não conseguia entender a legislação, muito difícil, uma bagunça, não conseguia entender os livros que eu comprava, uma linguagem muito difícil, e eu não conseguia acompanhar o que os professores falavam nos cursos que eu me matriculava na época, porque a linguagem era muito técnica, uma linguagem muito jurídica, difícil demais para mim. Então eu entrei de cabeça. Eu me formei advogada, fiz especialização em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, escrevi 8 livros e milhares de artigos jurídicos sobre licitações e me tornei professora de licitações, ministrando aulas e palestras no Brasil inteiro sobre o tema de licitações e também prestando assessoria, consultoria em licitações em todo o Brasil, tanto para o órgão comprador quanto para as empresas, os analistas de licitações que vendem para o governo, tá? E só para você ter uma ideia, o meu nível de estresse, ele foi tão alto que eu cheguei ao ápice de desenvolver, na época, por estresse, uma doença autoimune rara. E daí, foi nesse período, foi em 2013, que doente, eu tive que parar. Então, eu tive que parar alguns meses com os cursos presenciais que eu ministrava para cuidar da minha saúde. E aí foi nessa época que caiu a minha ficha. Foi lá que eu consegui enxergar claramente que o método tradicional de formação desses profissionais que querem se tornar analistas de licitações era uma metodologia completamente ultrapassada, que na verdade não dava resultado nenhum. Então ninguém consegue aprender o dia a dia das licitações, a prática, com uma linguagem jurídica e técnica que ninguém entende, quem não tem formação jurídica. Então eu olhava tudo aquilo e eu queria fazer diferente, tá? Queria fazer de outro jeito. Eu realmente queria ensinar para os meus alunos o que realmente funcionava para uma formação profissional segura e simples. Eu queria que os meus alunos se capacitassem como analistas de licitações, gerentes, diretores. Então, eu comecei a fazer isso através lá do meu canal, que muitos de vocês já conhecem, que é o Aprenda Licitações, com a Viana, meu canal lá do YouTube, né? E em 2013, o que eu fiz? Eu desenvolvi o meu próprio método de formação profissional. Então, eu desenvolvi a primeira formação online do Brasil, aplicada a alguns grupos, onde durante 60 dias, esses grupos eles estudaram seguindo as minhas orientações, seguindo os meus métodos, e os resultados que a gente teve foram realmente incríveis, né? As pessoas saíram extremamente satisfeitas, eles conseguiram com essa formação deixar de cometer erros, alavancar os resultados que eles já tinham, aumentando em até 70% mais as licitações que eles estavam vencendo. Então eles deram um salto enorme em muito pouco tempo e isso foi a prova final que o método realmente funcionava. Daí que se tornou minha missão de vida ensinar esse método, que possibilita qualquer pessoa a se profissionalizar como analista de licitações, vencer licitações e alavancar carreira, desde que entenda e aplique cada etapa desse processo aqui da forma correta. E desde 2013 eu venho aplicando e refinando todo ano esse método. E se você tiver comprometimento e empenho, é totalmente possível ingressar sim
nessa área e alavancar a sua carreira nesse mercado que está em escassez de bons profissionais, mesmo que você não tenha formação jurídica, tá? E eu não quero que você pense que, professor, isso aqui é muito complicado para mim. Não, é exatamente por isso que eu tô aqui. A minha função é te dar a rota certeira que vai te levar do zero até o caminho certo, sem que você precise fazer escolhas erradas, sem que você precise perder licitações, sem que você precise queimar o seu filme no mercado. Ou você que já é analista sênior, já é analista master, já é gerente ou diretor em licitações, já participa de licitações há um bom tempo, que já conhece o processo, tá? E talvez você esteja pensando que não precisa aprender mais nada. Eu já me deparei nesses 21 anos de atuação com servidores e analistas de licitações, gerentes experientes com até mais de 10 ou 15 anos de atuação, mas que adotavam estratégias ultrapassadas e nada eficazes. Fazia com que eles perdessem tempo, perdessem dinheiro e corressem sérios riscos de penalizações. E todo dia eu me deparo com uma chuva de empresários, de alunos, de analistas que conversam comigo, que são injustamente desclassificados ou inabilitados, que são excluídos da licitação por erros do órgão comprador, que, por exemplo, inclui uma exigência totalmente legal, exigindo um documento que é proibido de ser exigido, por exemplo, tá? Recentemente, um aluno ele me contou que foi inabilitado porque não apresentou uma certidão negativa de processos administrativos e um comprovante de quitação de contribuição sindical. E ele realmente achava que essa exigência estava correta, simplesmente porque estava no edital. E eu falei para ele, não, está totalmente errada. Você foi excluído injustamente. Esses documentos eles não poderiam ser exigidos. Então, você tinha que ter impugnado esse edital. Para quem não sabe, tá, pessoal? Impugnar o edital é simplesmente você dizer para o órgão, por escrito, que está errada a exigência e que ele tem que corrigir. Ele não pode exigir esse documento. E ele tem que corrigir. Professor, e se ele não corrigir? Tem muita coisa para fazer. Você pode até denunciar esse caso para um órgão de controle. Então, bom, agora vamos aqui ao que eu prometi, vamos ao que eu interessa, tá? Eu vou te ensinar aqui, nessa primeira aula, tudo sobre começar do zero, ingressar no mercado. Já vou te dar algumas etapas que você vai seguir e como você vai alavancar a sua carreira. Então, como que eu ingresso no mercado e quanto que ganha um analista? Pessoal, um analista de licitação, ele pode ingressar como trainee, como analista júnior, assistente, auxiliar. E conforme ele vai gerando resultados, conforme o seu desempenho na empresa, ele passa para analista sênior, depois master, gerente, diretor, enfim. Essas nomenclaturas elas podem variar de uma empresa para outra empresa, mas a ideia aqui é praticamente essa, tá? Ir subindo cargo conforme consegue melhores resultados, melhores desempenhos, tá? Então, no início da carreira, o analista ele pode ganhar na faixa de 2, 3 mil reais por mês, podendo chegar a 8 ou 10 mil reais conforme ele vai dominando o mercado, escalando a sua carreira, gerando resultados, até chegar na gerência, diretoria do setor profissional de vendas para o governo, tá? E, claro, aumentar ainda mais esses valores. Isso depende muito da empresa, do resultado que você traz, tá? Da estrutura, da forma como você vai trabalhar e escalar essa profissão. Então, olha, é uma profissão em escassez. Escassez do quê, Flávia? Escassez de bons profissionais, de profissionais realmente preparados. Então, quanto mais preparado, mais resultado para a empresa você vai gerar, porque você vai ganhar mais licitações. Só para você ter uma ideia, tá? Depois que a minha aluna Valéria deu seu voto de confiança para o meu método e passou pela formação de analista em licitações comigo, master, né? Ela compreendeu a possibilidade de escalar os resultados com esse método que permite qualquer pessoa aprender rapidamente,
melhorar a sua performance nas licitações e eu vou te mostrar então qual foi o resultado que a Valéria teve. Entrei no ramo de licitações meio que perdida, assim, sem saber exatamente o que era, como era e por que era. No período que apareceu essa oportunidade para mim, eu estava grávida de 3 meses, e aí até que a gente se separou. E aí ele foi embora. No que ele foi embora, ele já foi direto para o Peru, e eu fiquei grávida de 3 meses. Porque naquele tempo, assim, eu tinha tudo para desistir, né? Porque, assim, eu estava grávida, né? E sozinha. E, assim, eu disse, não, eu quero algo mais para esse ano. Quero aumentar o meu nível e tal. E não aumenta nível de carreira sem conhecimento, né? Eu sabia que o conhecimento que eu tinha ainda, eu precisava de algo mais para que eu pudesse entrar com força e com segurança, que é o mais importante, né? E um curso aqui de um rapaz que já tem know-how aqui em Maceió, ele estava ministrando um curso sobre o novo pregão eletrônico, né? Do decreto 10.004. E aí eu disse, não vou participar desse curso. E aí, enfim, entrei. E aí, no bate-papo com ele, né? Ele já tem 20 anos de experiência aqui, já é funcionário público, lá e tal. E aí, eu perguntei assim, no que você se especializa? No que você adquiriu a experiência de licitações e tal? Ele fez, eu já fiz muitos cursos aqui em Maceió, já fiz em São Paulo. Aí eu fiz, porque eu ainda estava receosa do Viana, porque eu não conhecia, né? A gente que está aqui em Maceió, vocês estão em São Paulo e tal. Aí o pessoal aí talvez conheça, mas a gente aqui. Aí ele fez, e você conhece algum curso bom, se vale a pena você entrar e tal? Aí ele fez, tem referência aqui no Brasil, só tem 5. E dentre eles, eu tenho um método Viana, que eu já fiz com a professora Flávia, inclusive, tem um livro autografado dela. Eu disse, cara, se esse cara está aqui ministrando, já fez com ela, então eu estou no caminho certo, é batata. Eu já fui, assim, sem medo, entendeu? E aí já entrei também, de fato, eu ia encontrar um conteúdo muito rico, muito bom, de fato, eu fiquei surpresa. E aí, resultado. Então, eu entrei no curso e fiquei muito satisfeita com o conteúdo, com o método em si, entendeu? Assim, através desses mapas mentais, que, nossa, dá uma facilidade enorme. A sua linguagem também é muito clara e muito prática, né? Porque a gente vê licitações cheias de leis, de regras e tal, e a gente cumpre tudo, e trazendo aquilo de forma prática se torna até menos pesado, né? Aí eu amei o meu método, eu falo que agora é a minha bíblia das licitações. Então, assim, essa pandemia, eu acredito que pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que a gente, empresários, a população esperava tal coisa, né? Pegou todo mundo de surpresa, ninguém foi avisado nada. Simplesmente chegou e fecha tudo. No dia seguinte, quando eu me acordei, eu já me acordei com esse insight, né? Eu disse, peraí, calma, você está com uma faca de queijo na mão. Por quê? Se o comércio está fechado, a economia está parada, as lojas estão fechadas, as escolas estão fechadas, e a única coisa que quem está comprando hoje no Brasil é o governo, não é só correr para o braço agora, não é só começar a trilhar essa rota aí de começar, como eu falei, a licitação tem várias modalidades, e aí agora muda a modalidade, as escolas estão fechadas, parte para o pregão eletrônico, parte para uma votação eletrônica, enfim, porque tem licitações todo dia. Então, quando veio com esse insight, tipo assim, eu já levantei, já atualizei meus dados cadastrais, certificado digital, enfim, já botei a mão na massa, né? Ontem já venci uma votação eletrônica, eu já tenho licitações para participar na próxima semana. Enfim, todo dia eu tenho um trabalho aqui. Não para, todo dia tem licitações. Quisera eu poder participar de todas. Não consegue tempo para participar de todas, né? Então, meu sentimento hoje é de segurança. Porque hoje eu tenho, de fato, um conteúdo, como eu falei, muito rico, um conteúdo muito bom e prático, né, para eu estar me orientando, me guiando por ele. Né? Porque antes eu participava, inclusive, anos atrás, mas eu fazia a parte prática, mas eu sentia falta de um conteúdo teórico, de um embasamento que eu não tinha, entendeu? Mas agora, com
esse conteúdo e da forma como ele é exposto para nós, entendeu? De uma prática clara. Então, assim, me dá muita segurança para hoje eu poder entrar no pregão, fazer o que tem que ser feito, fazer a coisa certa. Então, assim, hoje eu estou entrando com tranquilidade, é só fazer o que tem que ser feito realmente. Olha, isso significa que você também pode mudar a trajetória da sua carreira com uma formação profissional para a área de licitações e que mesmo em épocas de crise, um analista profissional, um analista master dificilmente vai passar por problemas financeiros ou no trabalho. Por quê? Porque o cliente dele, o governo, continua comprando. Então, basta que você que é analista se prepare com conhecimentos técnicos e jurídicos da forma correta, da forma certa, dê o seu melhor e certamente vai alavancar esses resultados, tá? Então, vamos para a próxima dúvida. Quais são as formas que um analista de licitação pode atuar no mercado? Presta atenção que isso daqui é muito, muito, muito importante, tá? São 3 formas, que a pessoa pensa que é só empresa. Não, presta atenção. 3 formas que um analista de licitação consegue atuar no mercado. A primeira forma, ou como empresário, ou aspirante a empresário. Ou seja, quem tem empresa ou quem quer abrir uma empresa. E aí, eu tô falando aqui de empresas de todos os portes. Não é só grande empresa, médias empresas, não. Microempresas, empresas de pequeno porte e até mesmo o MEI, que é o microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Pessoal, é muito simples, muito fácil de abrir e tem uma série de benefícios quando participa de licitações, tá? Só pra você ter uma ideia, existem licitações exclusivas que só participam os pequenos empresários, tem benefícios nas licitações, tem benefício no pagamento de imposto, tá? Paga menos lá pelo Simples Nacional. Então, essa aqui é a primeira alternativa. Professora, não quero abrir empresa, tá? Não quero ser empresário, não, eu quero ingressar no mercado de trabalho como funcionário, quero entrar em uma empresa como funcionário no cargo de analista de licitação. Pessoal, existem muitas vagas abertas para esse cargo, porque é grande a escassez. A ausência de profissionais realmente aptos a serem analistas, tá? De licitações. Então, para você ver que eu não estou mentindo, é simples. Faça uma busca rápida no LinkedIn, no Google, você vai ver que existem várias e várias vagas em aberto, tá? E a terceira forma, como autônomo, para você representar empresas que querem participar de licitações, mas elas não sabem como fazer, elas têm medo de vender, porque não conhece, acha que é uma coisa de outro mundo. E aí, como é que seria o início da carreira de quem opta por ser autônomo? E ó, o que eu vou falar agora, você pode até pensar que é uma besteira, tá? Mas eu tô te falando, é a melhor alternativa do mundo, porque eu já testei com vários alunos. Ó, pra você ter ideia, o meu marido fez isso aqui no início, eu indiquei pra ele e deu super certo. Falei, ó, vai lá na empresa do Rafa, que é um amigo dele, e já oferece pra você começar a participar de licitações. Ele tem um comércio de peças, né, uma loja lá de peças, então oferece. Tá, ó, vou participar de licitações, vamos combinar, uma comissão, se eu ganhar, eu vou ganhar, a gente divide tanto. E vai embora. E deu muito certo. Então, você começa assim, ó. Participa das licitações por empresas dos seus conhecidos. Seu amigo, seu parente, seu tio, seu primo, seu vizinho. Oportunidades não faltam. Só vou dar um exemplo aqui. Na feira, comprando legumes, né? Conversando com um dos meus amigos que é feirante, ele tá doido para participar de licitações, mas ele não tem tempo, ele não consegue parar, se estruturar, estudar, então ele quer alguém pronto para participar das licitações para ele. Ele tem o produto, mas ele não tem tempo, não tem vontade de participar, ele se preparando, ele quer alguém já competente, prontinho para não correr risco de tomar multa, nada, para participar para ele, tá? Então é só usar a criatividade aqui. Agora vamos então ver o que faz um analista de licitação. Pessoal, o analista de licitação ele é responsável por acompanhar a licitação, a venda para o governo do início até o fim. Então, ele pode desenvolver as suas funções em vários locais, como a área administrativa, área jurídica,
é uma profissão que exige uma formação de qualidade. Por quê? Porque são ensinamentos técnicos e jurídicos que ensinam o passo a passo, teórico e prático de cada licitação eletrônica, de cada licitação presencial, sem precisar que você seja advogado. Então, não precisa ser advogado, desde que essa formação técnica possibilite você aprender numa linguagem fácil e simples toda a rota do direito administrativo, toda a rota traduzida das legislações, tá? Caso contrário, você não vai conseguir aplicar ou você terá muitos erros aqui, muitas dificuldades, tá? Então, essa formação tem que preparar você para desenvolver as funções do analista. Quais funções, professora Flávia? Então, eu elaborei para você uma tabela com as principais funções de analista. Só que em vez de eu ficar lendo essa tabela aqui para você, essa tabela você tem aí no seu PDF, eu vou te apresentar em etapas. São 9 etapas que o analista tem que traçar para virar um profissional e conseguir desenvolver com qualidade e segurança todas essas atribuições aqui, tá? Só que para tornar aqui a nossa aula muito mais dinâmica, muito mais legal, eu vou utilizar uma técnica que eu uso desde 2013, que é a técnica do mapeamento mental, tá? Então, certo, essa aqui é a tabela, tô deixando essa tabela para você no PDF, e a gente vai então aprender, nas aulas dessa semana, eu inseri essas atribuições dentro dos mapas mentais, dentro das 9 etapas que o analista de licitações master vai traçar nessa jornada para passar para vocês. Mas antes da gente entrar aqui nas etapas, né, para ver como que funcionam essas atribuições, vamos para uma dúvida muito comum. Qual formação que eu preciso ter para ser um analista? Eu preciso de faculdade, ensino superior? Então, olha só. Primeiro, você precisa ter uma formação por meio de uma capacitação real para você desenvolver todas essas funções aqui com segurança e com qualidade. Então, mais importante, quando você for optar por esse curso, verifique se a instituição, a empresa, se ela é referência na área de licitações, tá? Quanto tempo de atuação que ela tem no mercado para o barato não sair caro. Não dá para pensar em trabalhar nessa área como analista sem o ensino que realmente te capacite para exercer todas as funções, porque você pode se queimar no mercado e você pode até mesmo tomar multas pela empresa, ficar numa situação ruim, tá? Segundo, o que difere o grande segredo de um analista de sucesso daquele analista que só vai ter resultados ruins, pouco resultado? Então, primeiro, tá? Primeiro é o conhecimento da sua rota, são 2 rotas. Então, você tem que ter o conhecimento, saber montar todos os documentos, mais as propostas, tá? Para participar da licitação. Essa aqui seria a sua parte, o seu lado. Só que saber isso aqui, ó, não basta. Isso aqui é muito pouco. Você vai ter muito pouco resultado para a empresa sabendo só a sua rota. Dificilmente você vai subir de cargo e alavancar a sua carreira, tá? O analista que sobe de cargo, que alavanca a sua carreira, que realmente tem sucesso, é aquele que, além de conhecer a sua rota, conhece a segunda rota. Qual que é a rota? Rota do comprador. Gente, presta atenção. Se você não souber exatamente o passo a passo que o órgão comprador tem que fazer na montagem do processo, na confecção do edital, no julgamento, você jamais saberá quando eles errarem esse julgamento. Então, muitas vezes, o analista ele perde a licitação, ele acha que está tudo certo, mas não está nada certo. Tem um erro no edital, né? Teve uma injustiça no julgamento das propostas, no julgamento dos documentos, tá? Pessoal, escuta o que eu estou falando para você. Se você quer realmente se tornar um analista de licitações para tudo, presta atenção aqui no que eu vou falar agora para você, tá? Eu acompanho analistas de licitações e órgãos compradores há 21 anos.
dando aula, dando consultoria, assessorias. Tem muitos servidores que são experientes, né, do comprador, que trabalham há 15 anos e continuam fazendo coisas erradas no processo. Ah, por culpa dele? Não, diria jamais por culpa dele. Porque eu encontro pessoas esforçadas que realmente querem fazer do jeito certo, mas muitas vezes o órgão público não investiu num treinamento com um método eficiente para esse servidor, que realmente o capacite para atuar na área de licitações. Então, muitas vezes, eles passam por cursos muito superficiais de 2, 3 dias, tá? Ou cursos tradicionais de licitações, que adotam metodologia totalmente ultrapassada de ensino, com uma linguagem muito jurídica, muito difícil para entender, e eles não conseguem aplicar. 90% de quem trabalha com licitações não tem formação jurídica. E daí, quando eles tentam aplicar na prática, se confundem e aí surgem os erros. Então, se você não souber o que o órgão pode ou não pode fazer, tá? O que o pregoeiro pode ou não pode fazer, você não vai desenvolver a habilidade para rechear as suas impugnações de forma inteligente, seus recursos, não terá sensibilidade para achar erros nos editais, nem os erros que são cometidos pelo órgão lá no julgamento da licitação, e nem vai conseguir achar os erros dos documentos dos seus concorrentes. Então, olha, sem saber essas duas rotas, não dá para trabalhar como analista de licitação. Só para você ter uma ideia, eu deixei aqui no PDF, tá? Um material complementar com erros dos sistemas, que é o seguinte, presta atenção. Muitos sistemas de pregões eletrônicos têm vários erros, várias falhas. O pregoeiro, não sabendo disso, ele segue o sistema, prejudica o analista, porque vai contra a lei, e o analista acha que está tudo certo. Por quê? Porque ele não vai conseguir identificar esse erro se você, analista, não vê as telas do pregoeiro. É só você vendo as telas do pregoeiro que você vai saber onde que está o erro lá no Compras Governamentais, no Comprasnet, cadê o erro que pode me prejudicar? Por isso, obrigatoriamente, o analista, ele tem que ser capacitado com a rota dos dois lados da mesa, tá? A rota do analista e a rota do comprador. Isso aqui, ó, você tem que se certificar antes de entrar no curso. Você tem que ter as duas rotas, senão você vai ter problema nas suas licitações. E a próxima? Eu preciso ter faculdade, ensino superior? Preciso disso para trabalhar, professora, para ser um analista de licitações? Então, vamos lá. Se você for trabalhar como analista autônomo, tá? Representando empresas de pessoas que querem participar de licitações, ou com a sua própria empresa, abrindo sua própria empresa, você não precisa de faculdade nenhuma, não precisa de ensino superior nenhum. Muitos alunos meus se formam analistas e preferem trabalhar como autônomos, não tem o ensino superior, tá? Tem o ensino médio. Enfim, eles começam a trabalhar com licitações representando empresas de parentes, de amigos. Chega pro vizinho: oi, você tem uma empresa? Vamos ganhar dinheiro? Eu vou participar de licitações, a gente vai vender para o governo. Então, você vai me pagar tanto de comissão, né? Vou receber tanto, a gente combina e começa a trabalhar, a ganhar licitação, a ampliar essa cartela de clientes, tá? Essa carteira de clientes. Porque conforme você for vencendo licitações, conforme você vai ficando bom nisso, você vai mostrando os resultados e vai oferecer os seus serviços depois para outras empresas, outros clientes, criando a sua carteira de clientes, como muitos alunos meus fizeram e fazem, tá? Agora, se você for procurar emprego no mercado, quer dizer, você vai entrar em uma empresa como funcionário dessa empresa, daí presta atenção, as empresas, elas têm a livre iniciativa de exigirem para a vaga de analista de licitação que o candidato tenha ou não ensino superior. Então, para você se candidatar para uma vaga, para uma empresa, você tem que dar uma olhada nos requisitos daquela vaga e ver se exige curso superior, tá? Muitas vagas não exigem curso superior,
sendo suficiente, por exemplo, ensino médio. Outras vagas incluem que, se o candidato tiver ensino superior, vai contar como um diferencial no momento da candidatura, outro título, tá? E outras exigem, sim, ensino superior completo, tá? Então, qual que é a minha dica? Se você, por acaso, não tiver ensino superior, vai buscar vagas de analistas de licitações, verifique as exigências da vaga, e quando você for buscar essas vagas, é assim, quanto maior a empresa, maiores geralmente são os requisitos, tá? Já empresas um pouco menores, né, pequenas empresas, costumam ter menos requisitos, então é bacana você começar procurando empresas menores ou até representando empresas aí de conhecidos, tá? Mesmo porque eu vou falar a verdade, pessoal, a questão de exigir ensino superior pode muitas vezes não fazer sentido para essa vaga. O analista de licitação, ele tem que sim ser capacitado para atuar na área. Não dá para trabalhar sem capacitação, porque é um assunto de extrema responsabilidade, tá? Então ele tem que ser comprometido, ele tem que ser organizado, mas não existe nenhuma lei obrigando que o analista de licitação tenha um ensino superior. E daí eu posso falar pela minha experiência, que eu tenho muitos alunos, tá, que não têm ensino superior e ganharam muito dinheiro participando de licitações. Uns abriram empresas, tá? Outros representam empresas e ganham muito dinheiro, porque eles passaram pela formação aqui comigo, um método que permitiu todo o conhecimento necessário e aplicaram, fizeram a lição de casa, aplicaram na prática tudo o que foi ensinado, tá? Então, nas empresas existe o princípio da livre iniciativa. Então, se o João tem uma empresa e o João vai abrir uma vaga para analista de licitação, é o João que vai determinar o que ele quer para aquela pessoa, para aquela vaga. Se ele vai exigir ensino superior ou não, tá? Do seu candidato. E em qual área que ele vai exigir, sabe? Se vai ser administração, engenharia, direito. Então, a gente tem que olhar os requisitos daquela vaga naquela determinada empresa e verificar se a gente atende, tá? Ou a gente vai por outro caminho sem problema nenhum. Então, vamos agora aprender quais são os primeiros passos, quais são os caminhos que você vai ter que trilhar para ser um analista, se você quiser se tornar um analista de licitação master, tá? Então, o primeiro passo da sua jornada, diferente do que todo mundo pensa, não é ir lá correndo achar edital, cadastrar a empresa no SICAF, cadastrar a empresa nos portais de compra, não! Antes disso, existe um passo fundamental, presta atenção. É esse passo que vai preparar a sua base, a estrutura da terra do analista. Pensa o seguinte, a gente vai construir aqui um grupo de analistas de licitações master, de elite. Ou seja, eu vou te ajudar a construir um castelo, mas não adianta nada você construir o seu castelo sem as fundações, sem preparar o seu solo. Construir um castelo sem base, com um solo podre. Tá? Se você fizer isso, o seu castelo vai desmoronar. Ele vai cair. Quer dizer, você vai ter problemas nas licitações, vai queimar seu filme, perder oportunidades, tá? E até tomar penalidades pela empresa. Então, para a gente se certificar que isso aqui não vai acontecer, para ir pelo caminho seguro, a gente tem que deixar a sua base, a sua fundação do seu castelo bem sólida. E para isso, o analista master precisa do quê, tá? Então, a gente vai entrar aqui, ó, no que eu gosto de chamar de etapa 0 do analista master. Então, assim, pessoal, vamos lá. Ah, professora, então você não vai ensinar como buscar edital? Eu vou. O que eu quero que você entenda, eu quero que você pense muito além disso. Gente, não adianta nada eu chegar aqui para você, te explicar como é que você busca o edital, te explicar como é que você cadastra a empresa no SICAF, como que você se cadastra no Compras-Net. Isso daí não é nem 0,5% do que você tem que aprender. Se você fizer isso direto e for direto participar da licitação, escuta o que eu estou te falando, você vai ter problema. Você vai perder a licitação, já começa por aí, que você está jogando seu tempo no lixo, tá? Indo participar da licitação sem a preparação e vai perder, não vai conseguir identificar os erros que tem naquele edital,
talvez você se confunda com os documentos, seja inabilitado e receba até um processo administrativo no pregão. A gente sabe que a inabilitação causa um processo, depois eu vou explicar isso mais pra frente pra você, só que você não vai correr esse risco aqui comigo. E para você não correr esse risco, eu quero que você entenda da necessidade da gente construir o seu solo, preparar o seu solo antes da gente subir com o castelo. Então, antes da construção do edifício, do nosso castelo, a gente vai fazer a preparação do nosso solo. Então, olha a importância, presta muita atenção de você aprender o que eu chamo de rota do direito administrativo para analistas, tá? Então, no PDF vocês têm esses mapas mentais, mas a minha equipe deixou também um mapa mental, não no PDF, mas um mapa mental fora, tá? Numa foto aqui, porque aí você consegue ter uma visão genérica aqui. Deixa eu só diminuir aqui a minha web para não atrapalhar vocês. Então, você consegue imprimir, quem quiser já faz a impressão. Então, é uma técnica que eu uso desde 2013, quem já fez curso comigo, capacitação comigo conhece, porque isso aqui vai permitir que você retenha todo o conteúdo que a gente vai ver nas aulas. É uma técnica de retenção poderosa, porque é o único jeito de eu conseguir colocar mais e mais e mais informações na sua mente, tá? Sem usar mapa mental, você pode ter certeza que eu não teria escrito 8 livros, né? Não teria tempo para fazer nada disso sem a utilização dos mapas mentais. São os mapas que fornecem a possibilidade de eu conseguir cada vez aprender mais e não esquecer esse aprendizado. Então, vamos lá. Etapa 0 do analista master. O que ele tem que saber e por quê, tá? Então, primeiro, eu coloquei aqui, ó, entender além da lei. Professor, o que você quer dizer com entender além da lei? Gente, licitação, tá? Quando o órgão público vai comprar algum produto, contratar algum serviço, qualquer produto, qualquer serviço, porque compra de tudo mesmo, nós não temos um código, não existe lá o código, que nem o Código Penal, né? Matar alguém, então eu mato alguém aqui, eu vou ter a mesma pena do que se eu matar alguém lá no Mato Grosso, lá no Acre. A pena é a mesma para todo mundo, tá tudo compilado num código. Aqui não. Aqui nós temos centenas de legislações, tudo bagunçado, é uma colcha de retalhos, tá? E aí, ainda que eu compile toda essa legislação para você, o que você vai fazer? Você vai sentar e vai ler essas legislações? Não, gente, isso é uma das piores formas de estudo para esse primeiro momento, que nem advogado, às vezes advogado, consegue o entendimento dessa legislação, porque é uma bagunça, requer uma interpretação desumana, uma quantidade de estudos de muitos e muitos e muitos anos, tá? Então, o analista ele tem que ter um acesso ao que eu chamo de rota da legislação traduzida, porque já vai trazer tudo isso mastigado sem ele ter que se matar de tentar ler essas legislações, tentar aplicar, se confundir, errar e ter prejuízos numa licitação, se queimar. Ó, só para você entender, eu vou dar só um exemplo aqui e eu preciso que você passe por isso comigo. Eu preciso que você entenda a necessidade de você ter o direito administrativo, você passar pelo direito administrativo antes de entrar na licitação. Por quê? Porque a licitação é um item dentro do direito administrativo, né? Por isso que é óbvio que para um professor de licitação, para ser um professor de licitação, obviamente que essa pessoa tem que ser advogado, tá? Porque senão ele não passou por direito constitucional, não passou por direito administrativo. Como que ele vai te ensinar com segurança todos esses ensinamentos, tudo a base que você precisa antes de entrar em licitação? Só que ao mesmo tempo, quando a gente se matricula num curso tradicional com doutores muito competentes, muito renomados, aquela linguagem ela vem de uma forma tão difícil, tá? Que é muito difícil a gente conseguir captar, a gente conseguir acompanhar e a gente conseguir aplicar. Uma linguagem jurídica difícil, mega complexa, tá? Então, por isso que eu falo de rota traduzida para leigos, do quê? De entendimentos de direito administrativo e também de direito constitucional, tá? Uma base que você precisa ter antes de você pensar em pisar numa licitação. E o que eu quero dizer com entender além da lei? Vamos só ver aqui a dificuldade, ó. Eu peguei aqui a lei 8666, quem não sabe é a lei do capeta, porque realmente é do capeta essa lei, é difícil de entender, tá? Você tenta ler aqui, tá uma bagunça total, porque ela foi feita, me desculpe os engenheiros, mas ela foi feita por engenheiros, então não tem uma lógica de aplicação jurídica, é muito difícil e complicado. Eu quero só te dar um exemplo disso aqui, ó. Vamos lá.
Aqui no artigo 21, parágrafo 4º da lei, tá? E eu não faço esse tipo de estudo com os meus alunos, eu não faço, mas eu preciso te mostrar a dificuldade disso aqui para você entender o que eu quero que você compreenda, para você pensar fora da caixinha e ser um analista de sucesso. Gente, lê isso aqui, tá? Qualquer modificação no edital, eu já te falei que o edital é a peça que traz todas as regras de uma licitação. O que o órgão vai comprar, o que o seu cliente vai comprar, quanto que ele vai pagar, como é que você vai entregar, tá tudo lá, tá? Se mudar o edital, é isso que tá escrito aqui, ó. Mudou o edital, o órgão, ele tem que republicar na imprensa oficial. Então, por exemplo, a prefeitura que ela lança um edital para compra de canetas, tá? E ela publicou aqui na imprensa oficial aqui da prefeitura, Diário Oficial, nos jornais, enfim, publicou lá. Aí, amanhã, ela vai lá e, opa, eu pedi caneta azul e, na verdade, eu precisava de caneta vermelha. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que fazer um novo edital, porque as pessoas estão se preparando para entregar a caneta azul, para participar de uma licitação que vai comprar a caneta azul. Então, mudou, preciso da caneta vermelha, vai ter que republicar o edital e reabrir um prazo que a gente chama de prazo de publicidade, tá? Rapidinho aqui, só para vocês compreenderem. Da data que o edital foi publicado, tá? Foi publicado aqui, ó, nesse marco aqui. A gente tem um prazo aqui, ó, que vai depender da modalidade. Então, se for pregão, é um prazo de 8 dias úteis da data aqui, ó, que eu publiquei o edital até a data que vai ser marcada o dia do pregão. Por quê? Porque é um prazo seu. É seu prazo, analista. É o seu prazo para você se preparar, para você decidir se você vai participar dessa licitação ou não. Então, assim, o que significa modificar, alterar proposta, tá? E, novamente, pessoal, quando eu falo que eu não faço esse tipo de estudo com o meu aluno, é que, assim, eu não faço meus alunos ficarem lendo a legislação dessa forma, e nem eu fico lendo a legislação para eles, porque eu já entrego traduzido. Porque você vai ver aqui, ó, o erro e a bagunça que um simples detalhe pode ocasionar e lascar tudo. Então, vamos lá. Aqui está claro o seguinte, né, que se modificar o edital, modificou o edital, e essa modificação afetar a proposta, significa que vai ter que republicar e reabrir o prazo de 8 dias úteis, tá? Então, olha lá, qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma, lá na imprensa oficial, reabrindo-se integralmente o prazo, quer dizer, pregão 8 dias úteis, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a proposta. Quer dizer, se afetar a proposta, eu tenho que republicar e reabrir. Mas se não afetar a proposta, eu não preciso fazer isso. É isso que está escrito aqui, não é? Tá, vamos lá então, vamos voltar aqui. Bom, e daí você tem aqui o prazo de 8 dias. Então, o que acontece? No 4º dia, quero trocar a caneta azul pela vermelha. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer de novo, tá? Vou ter que fazer de novo, porque é um item que modifica fatalmente na proposta. O que modifica na proposta, Flávia? Qualquer coisa do produto. Então, mudou uma especificação do produto, alterou o prazo. Estou pedindo essa cadeira aqui com braço, agora eu vou precisar de uma cadeira sem braço. Mudou a especificação de proposta, tá certo que eu vou ter que republicar e reabrir, né? O primeiro erro começa que tem muito órgão que muda a proposta e não republica e não reabre nada. Ele simplesmente vai lá no portal do Compras Governamentais, do Banco do Brasil, onde acontece o pregão eletrônico e manda um aviso achando que tá certo. Não tá. Tá? Por quê? Porque ele comeu uma parte do seu prazo. A partir do momento que ele mudou alguma coisa, esses 8 dias úteis aqui são seus. Ele tem que reabrir. O prazo é seu, tá? Você que é analista de licitação, o prazo é seu. 8 dias úteis para você preparar, decidir se vai participar ou não da proposta. Agora, vamos voltar para cá. Em algum lugar vocês estão vendo aí escrito documentos? Quer dizer, bom, se alterar a formulação da proposta, tem que reabrir e republicar. Beleza. Mas e se eu alterar documento? Quer dizer, vamos supor que o edital estava exigindo uma certificação, um certificado ISO 9000 como documento de habilitação. O que é isso, professora, documento de habilitação? Quando você vai participar da licitação, além de levar suas propostas, você leva documentos. Pode ser eletrônico, se for pregão eletrônico, ou se for um pregão presencial, você leva um envelope com seus documentos lá.
Esses documentos a gente chama de documentos de habilitação. São documentos da empresa que eu vou te mostrar nas próximas aulas, tá? E se você tiver toda a documentação, você vai ser habilitado. Se você não tiver, você vai ser inabilitado. Então, presta atenção. Certificado ISO 9000, por essa lei aí que a gente está vendo, a 8666, não pode ser exigido como documento de habilitação. Poderá ser exigido para outros fins, técnica e preço, melhor técnica, que eu não vou entrar agora nesse detalhe, tá? Mas, para documento de habilitação, na 8666, não, tá? E aí, o edital estava exigindo esse certificado. Quando eu estava já lá no 4º dia útil, quer dizer, tinha publicado o edital exigindo esse certificado dos 9000, alguém falou para o pregoeiro, tá errado aqui. Alguém entrou com uma impugnação, seja lá o que for, ou no próprio órgão eles viram um erro, tem que corrigir. Então, vamos fazer o seguinte, para corrigir, vamos deletar esse documento aqui, a gente não exige mais. Aí a gente vai lá no portal, no Compras Governamentais, tá? Que a gente chama de antigo Comprasnet, né? Compras Governamentais, e publica um aviso falando que o certificado ISO 9000 ele foi retirado, não precisa mais entregar nada, tá? E aí, o que vocês acham, pessoal? Não precisa republicar? Não precisa reabrir? É lógico que precisa. Mas isso está escrito na lei? Não está. Onde isso está escrito? Está escrito em 100% dos livros técnicos, jurídicos, artigos, doutrinas, jurisprudências. Só que para você fazer essa pesquisa, eu estou falando de um ponto. Eu podia elencar 100 pontos aqui com você, tá? Você vai perder meses, até anos de estudos para conseguir fazer essa conexão, essa ponte. Por isso que eu falei que quando o aluno passa comigo, eu dou a rota traduzida, para ele não ter que parar a vida dele e ficar 10, 12 meses estudando para conseguir conectar pontos e às vezes conectar esses pontos errados. Porque dependendo da base que ele teve, se não foi uma base boa de direito administrativo, de direito constitucional, muitas vezes ele não vai conseguir fazer essas conexões, tá? Então eu garanto para você, eu já te dou pronto, porque os doutrinadores que são grandes escritores, toda a jurisprudência que são os órgãos de controle que decidem essas coisas, eles já decidem que afetou proposta ou afetou documento, precisa aplicar isso aqui. Precisa reabrir o prazo, precisa republicar o edital, tá? E olha, quem souber disso, o analista de licitação, que se preocupar em conhecer isso, ele vai sair na frente, ele vai ganhar um número muito maior de licitações. Por quê, professora? Como isso? Porque essa licitação aqui, ó, desse documento aqui, ele simplesmente vai ser anulado. Ah, mas se foi anulado, ninguém vai... Depende. Depende. Se você participou e não ganhou, você pode tomar alguma providência, tá? Então, são estratégias que a gente usa, não é na sacanagem, tá? O que é certo é certo. Eu tenho as estratégias na minha mão. Eu tenho esse conhecimento, eu busquei isso. Então, você que é analista, que buscou conhecimento, que foi atrás, que estudou a rota do comprador e que você tem esse conhecimento, você vai lá, participa da licitação, tá? Quando você chega lá na hora, apresentei o certificado dos 9000, mas eles falaram que não precisa mais. Tá bom, vamos ver. Se eu ganhar a licitação, tudo bem. Se eu não ganhar, eu vou denunciar essa licitação para que ela seja anulada, porque ela não seguiu isso aqui, e eu consigo anular facilmente aquela licitação, eles vão ter que fazer de novo, tá? Então não é que eu tô usando, mas você é sacana, nada disso. A gente tá usando as estratégias nos momentos corretos, de acordo com os interesses da empresa, tá? De acordo com o interesse das empresas que você está representando. Porque todo mundo que está competindo lá está visando o lucro. Então, nada mais justo do que você, que tem esse conhecimento, a mais que os outros, usar isso a seu favor. Agora, quem não tem esse conhecimento, tá? Não estudou essa rotina, simplesmente não vai conseguir aplicar isso aqui que a gente está vendo, tá? Então, isso faz a diferença. Conhecer a rota do comprador faz total diferença, tá? E aí, pessoal, por que eu tô te falando isso, né? Que a gente vai aprofundando, Depois que eu passei por essa rota de direito administrativo, tá? Eu venho aqui, ó, para a etapa 1. A primeira etapa aqui, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu deixei até o nome das modalidades. Essa primeira etapa aqui, então, do analista, depois que ele vai aprofundando, a gente vai conhecer, então,
qual que é a estrutura da licitação? Porque a licitação tem duas fases, né? Ela tem a fase interna, a fase externa, eu já vou explicar para vocês, é uma estrutura macro. E dentro dessa licitação, como é que vai ser julgado? Como que a sua proposta vai ser julgada? Como é que você vai ser julgado? Então, a gente tem o que eu chamo de modalidades de licitação. Pregão presencial, pregão eletrônico, concorrência, tomada de preços, convite. Cada modalidade dessa tem prazos próprios, cada modalidade dessa tem exigências próprias, umas exigem cadastro, outras não. E formatos diferentes, documentos mais burocráticos, mais documentos, menos documentos, tá? Então, prazos diferentes, universo de participantes diferentes, algumas eu vou ter que ter cadastro para participar, outras não, eu tenho que saber disso, tá? E aqui, novamente, tá? Você conhecer a rota do comprador, olha só a importância. Quando a gente fala em pregão, tá? Vocês vão ouvir falar que pregão serve para objetos comuns. Objetos comuns. São objetos, falando que isso aqui é conteúdo para uma semana de discussão, mas falando rapidamente, o que é um objeto comum? É um objeto que eu consigo descrever de uma forma objetiva todas as especificações dele, é um objeto que eu consigo achar facilmente no mercado, é um objeto que não preciso uma busca muito pormenor do fornecedor, várias empresas conseguem atender esse objeto. Então, quando for um objeto comum, o órgão obrigatoriamente ele vai adotar o pregão eletrônico, tá? Agora, quando for um objeto incomum, ele simplesmente não pode adotar o pregão. Seria o caso de uma obra. Gente, obra não é comum nunca. A obra por si só já é incomum. E o que acontece? Está cheio de edital de obra para pregão. Só que esse edital não chegou ao conhecimento de algum órgão de controle, senão a gente vai anular essa licitação. Mas, professora, o que me interessa anular essa licitação? Novamente, tá? Você participou da licitação. Se você ganhar, ótimo. Se você não ganhar, você tem uma carta na manga para usar essa estratégia a seu favor. É assim que a gente faz, tá? O que é certo, tá, professora? Mas você tá fazendo aí é maracutaia. Não tem nada de maracutaia. Maracutaia é fazer coisa errada. Aqui nós temos o conhecimento, a gente buscou o conhecimento, a gente tem o conhecimento a mais do que a maioria, que vocês que estão aqui participando daqui, vocês são pessoas que estão em busca de algo a mais que a maioria, vocês estão comprometidos em buscar algo a mais da maioria e nada mais justo do que vocês terem mais resultado do que a maioria, tá? Então, olha só, vamos continuar. Aprendendo aqui, ó, então quer dizer, arrumou um pregão para obra, pode ser anulado, você deixa a sua carta aí na sua manga, tá? Precisou, você vai atrás. Segundo, quem é que vai julgar a licitação? Gente, você tem que conhecer. Alguma vez você se preocupou em conhecer a pessoa que julga a licitação, como é que monta, qual que é a estrutura? Porque assim, ó, quando você tiver num pregão presencial ou eletrônico, quem julga aquela licitação, a gente chama de pregoeiro com o auxílio da sua equipe de apoio. E quando for uma concorrência, tomada de preços ou convite, quem é que julga a licitação? Uma comissão de licitação. E se a gente tiver a preocupação em entender a rota do comprador, olha só aonde você vai chegar. Você vai chegar no conhecimento de que essa comissão de licitação aqui, ó, essa comissão de licitação, ela tem que ter no mínimo 3 membros. Isso é exigência da lei, não tem jeito. Isso significa que se você um dia for participar de uma concorrência, uma tomada de preços, chega lá, tá? Chega lá para participar. E a comissão de licitação, quem vai te julgar só tem 2 pessoas só, e aí você não ganha essa licitação a gente consegue anular, porque não tem um mínimo de 3 membros. A lei exige no mínimo 3 membros para julgar, tá? Agora, se você não sabe disso aqui que eu estou te falando, é porque você nunca se preocupou em estudar a rota do comprador. Ah, não, isso aqui é como é que forma uma comissão de licitação, quantas pessoas tem que ter, isso aqui não me interessa. Isso aqui eu vou deixar lá pro o órgão que estude isso daí, vou aqui só aprender como é que eu monto meu documento e minha proposta. Pois é, aí nessa licitação aqui você perde a licitação e vai para casa, abaixa a cabeça e volta, tá? Quando você tinha tudo na mão para anular aquela licitação, porque teve um erro fatal. Tá, com 2 servidores. Ah, professora, mas nunca então vai ter uma comissão de licitação com menos de 3? Tem uma exceção, se for carta convite, se não tiver servidores suficientes, tem uma exceção. Mas a regra é regra. Então, numa concorrência, numa de preços, vai ter que ter no mínimo 3. Se não tem, você não ganhou a licitação, você já tem uma carta na manga para anular aquela licitação. Gente, estratégia legal e inteligente. A gente não faz
nada errado aqui, porque se eu fizesse alguma coisa errada, eu não estaria há 21 anos atuando no mercado, não teria 8 livros escritos, tá? Não teria trabalhado com professores como o professor Sidney Bittencourt, todos os professores que passaram pela Viana, professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, professor Carlos Ari, Gessé, Torres, todos os professores que passaram, que eu tenho um enorme respeito, eles não se arbitrariam a passar se a gente não fosse sério, tá? Então aqui ninguém faz maracutaia. Maracutaia não é comigo não. Quer procurar a gente pra fazer coisa errada, procure em outro lugar. Aqui eu só te ensino o que é certo, o que é seu de direito, que você pode exigir. Você tem a carta na manga pra usar ao seu favor. E, gente, vai ganhar muito mais licitação, tá? Vai ganhar muito mais licitação, porque você vai começar a virar uma máquina de captar erros. E aí você vai conhecer o erro, muitas vezes muito mais do que o próprio pregoeiro, muito mais que a própria comissão de licitação, e aí você fica com aquilo, usa a seu favor no momento oportuno e se for necessário. Aí a gente vai aprofundando. Então, na etapa 2, quando a gente entra na etapa 2, olha só o que eu vou aprender aqui. Eu vou aprender como que o órgão faz o processo. Então, a licitação ela é dividida em duas grandes etapas. A primeira que eu chamo de etapa interna. Essa etapa interna ela tem um passo a passo. Como é que o órgão monta esse processo? Como é que ele monta o edital? O que tem que ter no edital? Como que ele faz o edital? O que ele pode exigir no edital? O que ele não pode exigir no edital? Tá? Como que ele faz uma pesquisa de mercado? Como que ele vai fazendo esse passo a passo? Quando ele terminou tudo, que o processo está totalmente pronto, o edital está totalmente pronto, ele divulga esse edital, ele publica. Ó, pessoal, é o seguinte, eu vou abrir uma licitação para comprar tablets pela modalidade de pregão eletrônico, vai acontecer no dia tal, quem quiser participar, isso, aquilo. Quando ele publicou esse edital, a gente vai para o que eu chamo de etapa ou fase externa da licitação. Aqui, na etapa externa, a licitação é pública. Então, aqui, sim, eu já tenho um edital. E aí, eu tendo o conhecimento de tudo isso daqui, ó, pessoal. Eu conhecendo tudo isso daqui, que é o passo a passo do órgão, do comprador. Quando eu pego o edital na mão, eu sei exatamente o que está certo e o que está errado. Tá? Então, muita gente fica assim, mas eu não sabia do edital. Claro que você não sabia. Você nunca se preocupou, você já se preocupou em estudar a fundo, passo a passo, do órgão, como que ele tem que fazer. Ah, professora, eu não consigo ganhar por preço. Os preços que eles pagam são muito baratos. Você sabe conferir uma pesquisa de preço para ver se tem um erro na pesquisa de preço? Você sabe conferir um edital para ver se aquela licitação está direcionada para alguém? Para você poder fazer uma impugnação, para poder denunciar isso daí no órgão de controle? Por que você não sabe? Por que você não procurou alimento para o seu cérebro estudando isso aqui, tá? Então, olha a necessidade, olha a importância disso aqui. Eu vou te dar só um exemplo para você entender. Esse ponto aqui é muito alvo de dúvidas diretas, né? Como que eu faço para saber o valor que o órgão vai pagar antes da licitação? Então, existe uma coisa que vocês podem usar, e aqui é de aplicação imediata, que chama pedir vistas aos autos do processo. Presta atenção. Quando a gente pega um edital na mão e nós não encontramos lá qual que é o valor estimado, o que é valor estimado? Valor estimado rapidamente, bem por cima mesmo, tá? Quando o órgão ele precisa comprar, tá? Vai comprar celular. O órgão vai comprar celular. Preciso comprar aqui esse celular. Ótimo, perfeito, vou comprar o celular. Eu preciso fazer uma pesquisa. Quanto que esse celular, quanto que no mercado, qual que é o valor desse celular no mercado? Então, o órgão ele tem um passo a passo de pesquisas onde ele vai buscar, tem alguns sites que ele tem que ir, ele precisa fazer essa pesquisa e você tem que saber fazer essa pesquisa também. Sites públicos, como por exemplo, painel de preços, que qualquer um pode consultar, tá? Faz a pesquisa lá, chega no valor estimado, quer dizer, então eu vou pagar tanto, vou pagar esse valor X aqui, é o máximo que eu vou pagar, por exemplo. Ele pode transformar isso em valor máximo, não só, é o assunto para outra hora, mas só para você entender. Quando a gente vai lá e pega o edital, muitas vezes não tá esse valor aqui, esse valor não tá. Professora, eu fui pedir vistas aos autos do processo, que eu queria saber o valor estimado, eu queria saber quanto que eles iam pagar pelo celular, para eu ter uma referência aqui para fazer minha proposta, e não tinha essa informação.
Então vai lá e pede vistas aos autos do processo. Beleza, fui lá pedir vistas aos autos do processo e o que aconteceu? O órgão falou que não ia dar o valor estimado. Ele daria vista aos autos do processo, mas ele ia retirar a informação do valor estimado. Tá certo isso daqui? Olha só, se for pregão eletrônico, tá certíssimo! Porque existe o sigilo no pregão eletrônico, tá? Essa é a regra, se não tá no edital é sigiloso, salvo algumas exceções, tá? Agora, se for um pregão presencial, uma concorrência, uma tomada de preços ou convite, tá totalmente errado. Porque a legislação desses aqui, ó, é diferente. A legislação desses é totalmente diferente. Então é totalmente diferente, por quê? Porque nessas modalidades não existe esse sigilo. E daí, se você pedir vistas aos autos, obrigatoriamente eles vão ter que te dar acesso ao valor estimado. E mais, essas aqui, ó, essas 3 aqui, é obrigatório que já venha, inclusive no edital como anexo, tá? Porque são legislações diferentes. Então, se você não se preocupa em conhecer a rota do seu cliente, do comprador, você jamais vai conseguir ter esse alimento, esses subsídios, esse alimento para você conseguir fazer o quê? Impugnações ao edital, saber o que está errado e ir atrás do seu direito. Isso aqui, gente, parece besteira? Não. Isso aqui aumenta significativamente as chances de você ganhar a licitação, de você afastar a concorrente, conhecendo esse erro, se tornando uma máquina de identificar erros, tudo fica mais fácil para ganhar a licitação. Só que tem que estudar, tem que aprender e tem que aplicar, tá? E aí, olha lá, estratégias de planejamento do analista. Como encontrar a licitação, como eu decidir se eu participo ou não e buscar as melhores oportunidades. Porque se você escolher a oportunidade errada, você pode até ter mais prejuízo do que ganhar e aí pegar mal para você, tá? Pega mal para você, tanto se você tá numa empresa como funcionário, se você tem a sua própria empresa e se prejudicar, ou representando empresas, tá? Porque eles confiaram em você, te deram nas suas mãos. Então, você tem que saber isso aqui fatalmente para não escolher oportunidades ruins que mais vão te dar prejuízo do que ganho, tá? E, como esse vídeo aqui tá muito longo, o que eu fiz? Eu tô deixando um tutorial para você. O tutorial é facultativo. Professor, eu tenho que assistir o tutorial? Não, o tutorial é um complemento, é um material complementar. Então, eu tô deixando lá no nosso canal do Telegram, que ainda não tá no canal do Telegram, a gente tem um canal exclusivo para essa semana de analistas, tá? No PDF, aqui embaixo tem o link. Baixa o Telegram, é gratuito, é como se fosse um WhatsApp, só que é muito melhor, porque não fica te notificando, não fica te atrapalhando. Na hora que você quiser o conteúdo, você entra lá, mas é só essa semana, tá? Então, hoje eu vou mandar lá no Telegram o conteúdo complementar e também na nossa comunidade secreta fechada do Facebook. Se você ainda não tá, entra no PDF que você tem no final do PDF, o link de acesso que vai para a comunidade secreta do Facebook e o link do Telegram também no nosso canal, da nossa semana de analistas. Então vai lá no canal do Telegram e já consome esse conteúdo que eu deixei em complemento para você. E agora aqui, ó, para finalizar, eu quero te dar aqui, ó, 4 dicas importantes que você seguir vai evitar muita dor de cabeça. Pessoal, nesses 21 anos, acompanhando analistas, gerentes, diretores, tá? Eu não tenho a menor dúvida que com um bom método, com comprometimento e empenho, é totalmente possível que você ingresse nesse mercado e alavanque carreira, mesmo que você não tenha formação jurídica. Porém, o grande alerta aqui é que o mercado de analistas de licitações, ele não é para amador, não é para aventureiro. Então, você entrar no mercado sem uma formação de qualidade que realmente te capacite de forma verdadeira, pode fazer você se queimar no mercado, tá? Pode perder licitações, perder tempo, perder dinheiro e até mesmo causar uma penalidade para a empresa, tá? Para empresas que confiaram em você. E aí vai ficar uma situação muito ruim perante a empresa, perante as empresas que você representa, onde você trabalha ou até mesmo a sua empresa. Para isso, eu vou te alertar com 4 erros principais que um analista de licitações pode cometer para que você não comece nesse mercado de uma matéria errada e se prejudique, tá? Então, você que é, ou você que quer ser
Analista de licitação são 4 erros para você não cometer. Primeiro, entrar no mercado com a cara e a coragem, achando que vai ser simples, que você vai aprender na prática. Entrar para o campo de batalha sem a mínima preparação técnica necessária irá fazer você perder anos, escolher as piores licitações, muitas vezes sem lucro algum. E o pior, receber penalidades por erros básicos, como eu disse, em empresas que confiaram em você. E fatalmente isso queima a sua imagem no mercado. Então, quando você entra para trabalhar com a cara e a coragem, você está se enganando, você está achando que você está ganhando alguma coisa, mas, na verdade, você só está perdendo seu tempo, tá? Você está atuando de uma maneira que não funciona, que não é inteligente, perdendo semanas de trabalho, preparando documentos, preparando propostas, chegando na hora inabilitado, desclassificado, perdendo um tempo precioso à toa. Licitação é um assunto complexo, tá? Tem muitas legislações soltas, então sem uma rota, um mapa, fica muito difícil de assimilar. Segundo erro, tentar se preparar assistindo vídeos espalhados, soltos, sem sequência na internet. Não adianta nada, você vai ficar horas assistindo tutoriais em vídeos soltos, porque todo estudo que gira em torno de vídeos sem sequência, eles não funcionam, porque você jamais vai conseguir aplicar esses vídeos sem sequências num assunto como licitação, que é cheio de regras, tá? Cheio de legislações, cheio de doutrinas, tudo bagunçado, porque você não aprendeu a matéria dentro de um contexto, dentro de um passo a passo que faça sentido para você, que além de te deixar completamente perdido, irão fazer você errar no momento que você for praticar, que você for tentar colocar em prática aquelas informações, tá? 3. Optar por uma formação em analista de licitação que utilize métodos tradicionais de ensino, centrados no professor, que é simplesmente um mero repassador de informações, que é o que ocorre em 99% dos cursos tradicionais de licitações, tá? O conteúdo sobre licitação, sobre as leis, sobre os decretos, ele é difícil, é complexo e muito difícil de assimilar no método de ensino tradicional. Porque o que acontece nessas aulas? O professor, o advogado renomado, ele vai soltar uma carga gigantesca de informações no aluno lá em 2, 3 dias, tem que ir rápido, e aí cabe o aluno assimilar sozinho o que foi passado. Qual que é a consequência disso? Além de não conseguir compreender nem 50% e não passar pela rota do direito administrativo, porque não dá tempo, senão ia ficar muito caro para a empresa esse curso, né? E, então, além de não assimilar nem 50%, nas próximas semanas vai esquecer quase tudo que foi passado, porque não tem um método de retenção, como que a gente usa aqui, por exemplo, de mapas, tá? E quando você for participar da licitação, você vai ter problema, não vai conseguir aplicar aquilo na prática, tá? Quarto erro, se preparar lendo livros jurídicos e técnicos, artigos, doutrinas, jurisprudências difíceis e difíceis de assimilar. Pessoal, todo esse material, livro, artigo, jurídico, artigos, serve para quando você já é especialista na área, quando você já tem uma formação de especialista, de analista master, tá? E aí você vai usar esse material para rechear as suas defesas administrativas, mas para você se formar como analista de licitação ou reciclar a sua formação como analista, como gerente, como diretor, os livros, os artigos, a jurisprudência e as doutrinas não vão te ajudar nesse momento. Na verdade, eles vão mais te confundir, vão confundir sua cabeça do que facilitar o seu aprendizado. E eu tô falando isso para você, eu tenho 8 livros, eu poderia estar vendendo os livros para você. Não, eu tô sendo sincera, tá? Esses materiais a gente vai utilizar, assim, numa segunda etapa, tá? Quando a gente já tiver a formação, só para fundamentar consultas pontuais, fundamentar nossas defesas, tá? Aí sim, ok, pessoal? Bom, agora que você aprendeu o que faz um analista de licitações, chegou a hora, então, de você aprender como que eu me torno um analista master, de uma forma realmente eficiente, com um método, quais estratégias que eu preciso seguir, passo a passo, para essa formação profissional, tá? Só que isso a gente vai deixar para a próxima aula. A
já que esse vídeo aqui já tá ficando longo demais. E no próximo vídeo, o que eu vou te mostrar? Vou te mostrar em detalhes a minha principal técnica, o meu principal método para você mesmo começar a usar esse método e obter os resultados que você procura, tá? Agora, antes de você fechar esse vídeo aqui, ó, não esquece de deixar lá na comunidade secreta do Facebook, fechada para os alunos, para os analistas dessa semana, tá? Deixa lá a sua apresentação, diz o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você teve algum insight, se caiu alguma ficha para você já começar a aplicar, atuar, o que você almeja com essa oportunidade de se tornar um analista de licitações ou alavancar a sua carreira nessa área, tá? Então vai lá, porque a comunidade no Facebook é o seu espaço de comunicação. Então deixa lá seu comentário, deixa lá sua opinião, deixa lá sua pergunta, porque com isso a gente vai criando uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão focadas em se tornar analistas de licitação master. E se você ainda não está lá no nosso grupo do Telegram, onde eu mando áudios e conteúdos exclusivos para você aproveitar ao máximo essa semana, tá? Baixa o Telegram, já entra no grupo para você receber esse material complementar, tá? Não esquece também de se inscrever lá no meu canal do YouTube, me adicionar no Instagram, no Facebook. Eu tô deixando no PDF dessa aula aqui todos esses canais para você me adicionar, tá? Então, cada um desses canais tem um conteúdo exclusivo e tô esperando você. Até a próxima aula. Beijos e abraços. Até mais.